Olá, sexto ano, tudo bem? Estou aqui de volta trazendo mais uma aula para vocês, para que vocês possam dar continuidade ao conteúdo, aos estudos de vocês, tá bem? Hoje nós vamos falar sobre os níveis de organização, certo? O que são esses níveis de organização? Na última aula nós falamos sobre os seres vivos e sobre a teoria celular, que a teoria celular consiste no quê? Vamos ver se vocês estão lembrando. Que a célula ela é a unidade principal para a vida. Então, todos os seres vivos vão ser constituídos de quê? De célula, certo? E nessa aula de hoje nós vamos fazer um desdobramento disso, certo? Então, nós vamos partir da célula e vamos avançar até a constituição total do organismo, certo? No caso, quando a gente fala desse nível de organização, é referente a organismos mais complexos, a organismos multicelulares, beleza? Então, essa aula, pessoal, recomendo duas coisas para vocês. Assistam o vídeo, depois deixem seu joinha para o meu vídeo, tá legal? E procurem complementar a aula de hoje com o quê? Com a leitura do capítulo do livro. Então, esse conteúdo vocês vão encontrar aonde? Ó, acompanhe o cursor. Tema 3, capítulo 3, das páginas 80 a 86, certo? Então, ó, acabou a aula, já pode pegar para poder ler, complementar alguma coisa. Se quiser, já pode ir fazendo os exercícios, tá legal? Já pode ir praticando. Então, vamos lá. Bom, como já adiantei para vocês, lá no último capítulo a gente viu a teoria celular, que comprovou que todos os seres vivos são compostos de quê? De células, certo? E se nós temos um organismo mais complexo, os chamados os seres multicelulares, eles vão apresentar um nível de organização que a gente vai dividir da seguinte maneira: célula, que é a base de tudo, e aí quando nós juntamos o conjunto de células exercem a mesma função, que têm as mesmas características, nós formamos os tecidos. E quando juntamos tecidos que têm funções semelhantes, tecidos, corrigindo, quando pegamos tecidos que têm características próprias, que quando combinados, eles vão formar o quê? Os órgãos, certo? E quando nós juntamos órgãos que exercem funções parecidas, nós formamos um sistema. E quando juntamos vários sistemas, nós formamos um organismo, certo? Então partimos daquela celulozinha, uma celulozinha só, e desenvolvemos até o organismo completo. Beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar com o tecido, pessoal, porque célula já falou pra caramba na última aula. Então, o tecido ele vai ser formado por conjunto de células que apresentam características semelhantes e desempenham a mesma função. Então, ó, quais são os tecidos que nós vamos encontrar, por exemplo, no nosso corpo? Nós temos o tecido epitelial, certo? O tecido epitelial ele vai ser um tecido de revestimento, onde vamos encontrar o seguinte: vamos encontrar na nossa pele, a nossa pele tem tecido epitelial, a pele que reveste a nossa boca, que reveste o nosso nariz. Temos um tecido que vai revestir o nosso tubo digestório, os nossos vasos sanguíneos, vai ser o tecido epitelial. Então, o tecido epitelial, ele vai ser o quê? Ele vai ser um tecido de revestimento, tá? O tecido adiposo é aquele tecido que vamos ter o quê? Os nossos adipócitos, que são células de gordura. São células que vão armazenar gordura, certo? Então, o tecido adiposo ele é muito importante o quê? Para manter o nosso corpo aquecido, para guardar energia, certo? Porque a gordura que nós armazenamos é a fonte de energia, certo? Só que é uma reserva de energia que nós usamos mais para frente, caso a gente precise. Temos também aqui, ó, vamos seguir o cursor, o tecido cartilaginoso, que ele, pelo próprio nome já diz, ele vai formar as cartilagens que nós temos no corpo, certo? Então, nós temos cartilagem em contato com os ossos, certo? Nós temos, por exemplo, uma articulação, e aí nós temos uma cartilagem que vai o quê? Que vai proteger o choque entre os ossos. Nós temos cartilagem no nariz, cartilagem nas orelhas, certo? Temos o tecido ósseo, que forma o nosso esqueleto, certo?
tecido ósseo, ele é um tecido muito importante, porque a partir de dentro do tecido ósseo se produz o quê? O tecido sanguíneo, as células que vão compor esse tecido, certo? Fora que o tecido ósseo ele vai trabalhar junto com o tecido muscular para poder promover o quê? Movimento. Nós conseguimos fazer os nossos movimentos graças ao quê? O trabalho conjunto do tecido ósseo com o tecido nervoso, com o tecido muscular, certo? Então temos o tecido sanguíneo, que é um tecido responsável pelo transporte de sangue, pelo transporte de oxigênio, pela a defesa do nosso corpo, certo? Temos o tecido ósseo, que é o tecido responsável pela sustentação do corpo, pela proteção de alguns órgãos, certo? Então, o tecido ósseo vai compor o nosso esqueleto. Temos o tecido muscular, que é um tecido que tem capacidade de contração, ou seja, o nosso corpo consegue se movimentar graças à ação do tecido muscular. Bom, e temos aqui o tecido nervoso, pessoal, que é o tecido que vai compor o nosso sistema nervoso. É um tecido responsável pelo quê? Pela produção dos impulsos nervosos. É o tecido responsável por quê? Por processar as informações que chegam para a gente, certo? Então, o tecido nervoso também é um tecido muito importante. Então, aqui, ó, nós temos todos os tecidos aqui, ó. Ó, o tecido epitelial, que ele é bem bonitinho, vários cubinhos aqui, formando tecido. Tecido sanguíneo, e aqui, ó, são as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. Aqui nós temos os leucócitos, que são as células brancas. Tecido adiposo, certo? Tecido ósseo aqui, ó. Tecido cartilaginoso. O tecido nervoso, aqui são os neurônios. E aqui é o tecido muscular. Temos os órgãos vão ser formados por agrupamentos de tecidos com funções específicas. Então, os órgãos são formados por mais de um tipo de tecido, certo? Então, por exemplo, se a gente for pegar o estômago ele vai ter o quê? Ele vai ter tecido epitelial que vai forrar ele por dentro e vai ter musculatura lisa por debaixo desse revestimento para poder dar o movimento para o estômago. Então, tem tecido muscular, tem tecido epitelial. Por exemplo, o pulmão também tem tecido epitelial, mas também tecido muscular para poder ajudar nos movimentos que ele exercem. Então, os órgãos são formados por grupamentos de órgãos, certo? E aqui nós temos aqui, ó, tecido nervoso, tem cérebro, fígado, rins, estômago, coração, pulmão. E aqui nós temos o sistema. Os sistemas, pessoal, é quando nós temos o agrupamento de vários órgãos que vão formar os sistemas que vão trabalhar juntos, porque nenhum sistema trabalha sozinho, sempre trabalha coordenado com o outro para manter o corpo funcionando. E aqui nós temos todos os sistemas do nosso corpo. Ó, sistema cardiovascular, coração, os vasos sanguíneos aqui. Temos o sistema respiratório, que tem aqui os pulmões, traqueia, fossas nasais. Sistema digestório, que vai fazer a digestão dos nossos alimentos. Sistema nervoso, responsável pelo funcionamento do corpo para poder gerar respostas, receber informações do ambiente. O sistema endócrino, que é responsável pela produção dos nossos hormônios. Sistema excretor, que elimina o excesso de substâncias que não precisamos produzir da nossa urina. Temos também aqui o sistema urinário, que também é o responsável pela produção da urina. Sistema esquelético. Sistema muscular, que são os nossos músculos. Sistema imunológico, que vão produzir células de defesa. Então, o sistema imunológico, junto com o linfático, é responsável pela defesa do corpo, pelo ataque a invasores no corpo, certo? E quando nós juntamos todos os sistemas, nós chamamos um organismo, certo? Então, pessoal, a nossa aula de hoje, níveis de organização, vai ser só isso, tá legal? Na próxima aula, vamos avançar mais um pouquinho. Qualquer dúvida, só me procurar, me procurem no privado, vocês sabem que eu atendo sempre vocês, tá legal? Então, fiquem bem, estudem e qualquer dúvida, só me chamar, tá legal? Até mais, pessoal!